Graça e paz, igreja do Senhor, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quero convidar também, saudar a igreja que está em casa, amém? Sejam bem-vindos, que o Espírito Santo esteja abençoando a vida de vocês, esteja abençoando a vida da igreja aqui presente, amém? Hoje mais um culto para nós celebrarmos ao Senhor, né, que é santo, que é verdadeiro, a Ele toda a honra e toda a glória, amém? Vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo, capítulo 34, amém? Salmos, capítulo 34. Deus é bom, amém, igreja? Em todo tempo Ele é bom, aleluia. A palavra do Senhor diz assim: bendirei o Senhor em todo tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Glorificar no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e serei iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Aleluia, aleluia. Só até aí, tá bom? Amém? Aleluia. Feche os teus olhos, vamos estar orando neste momento, amém? A palavra do Senhor diz: bendirei o Senhor em todo tempo, amém? Que em todo tempo nós possamos glorificar o nome do Senhor. Que em todo tempo nós possamos engrandecer o Senhor, porque é Ele que está conosco, amém? É Ele que está do nosso lado. A palavra do Senhor diz que o aflito clamou, aleluia, e o Senhor o ouviu. Que nessa noite, nesse culto de oração, neste culto de adoração, nós possamos clamar ao Senhor, aleluia, que nós possamos exaltar o teu santo nome. E o salmista diz assim: ó, provai e vede que o Senhor é bom, e bem-aventurado o homem que nele se refugia, amém? Que Deus possa ser o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na angústia, aleluia. Feche os teus olhos, aleluia. Pai, nós te louvamos nesta noite, Deus. Nós engrandecemos o teu santo nome, Pai. Ah, Jesus, nós te chamamos para estar conosco nesta noite, neste lugar. Que o Senhor esteja tomando o seu lugar de honra, Deus. Que o Senhor esteja, Pai, trazendo sobre nós nessa noite a tua presença que é santa, que é maravilhosa, que é grande, Pai. E nós, como igreja do Senhor, nós queremos clamar a Ti. Que o teu Santo Espírito venha sobre nós. Que o teu Santo Espírito esteja movido nos nossos corações nesta noite. Ah, Pai, que nós, como igreja do Senhor, possamos dizer: beleza, até que o Senhor nos ajudou, até que o Senhor esteve conosco, Pai. E nós cremos que o Senhor permanecerá para sempre, Pai. Aleluia, Deus. Que nesta noite, Pai, nós estejamos aqui como um povo justo do Senhor, um povo lavado e remido no teu sangue, um povo disposto a te render adoração, Pai, a render a Ti toda a honra, toda a glória, todo louvor. Espírito Santo, Tu és bem-vindo neste lugar, Tu és bem-vindo na nossa vida, Tu és bem-vindo sobre a terra, sobre o nosso céu. Nós clamamos a Ti nesta noite, Pai. Ouve o nosso louvor, ouve o nosso clamor, ouve a nossa oração, Pai. E nós queremos te dizer, Pai, muito obrigada, Deus, muito obrigada, Pai, porque o Senhor tem sido conosco todos os dias. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor, você pode glorificar o nome do Senhor, amém? Só Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor, de toda adoração. Aleluia. Vem, Senhor Jesus,
Senhor Jesus, Tu és bem-vindo nesse lugar. Diga isso para Ele nessa noite, querido. Senhor Jesus, Tu és bem-vindo nesse lugar. Senhor Jesus, Tu és bem-vindo nesse lugar. As sandálias eu tirei, minhas vestes eu limpei, só pra te ver, só pra te ver. As sandálias eu tirei, minhas vestes eu limpei, só pra te ver, só pra te ver. Senhor Jesus, Tu és bem-vindo nesse lugar. 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 As sandálias eu tirei, minhas vestes eu limpei, só pra te ver, só pra te ver. As sandálias eu tirei, minhas vestes eu limpei, só pra te ver, só pra te ver. As sandálias eu tirei, minhas vestes eu limpei, só pra te ver, só pra te ver. As sandálias eu tirei, só pra te ver. Só igreja. As sandálias eu tirei, minhas vestes eu limpei, só pra te ver. As sandálias eu só pra te ver. As sandálias eu tirei, minhas vestes só pra te ver. Cante a presença dele, querido. As sandálias eu Cante a presença dele nessa noite, querido. E se pedirmos, Jesus virá, e como chuva descerá. E se pedirmos,
sobre nós, Senhor. Abra as comportas do céu, Pai. Faz chover sobre a tua igreja, Pai. Chuva de graça, chuva de poder, chuva de glória, Pai. Uma chuva que vem acompanhada com a tua presença. Vem e toma o teu lugar de honra, Pai. Está tudo preparado neste lugar, Pai. Está tudo preparado neste lugar, Pai. A casa é tua. A casa é tua, Pai. Toma o teu lugar de honra, Pai. Toma o teu lugar de honra, Senhor. Oh, Pai, tudo está preparado neste lugar. Tudo está preparado, Pai. Se faça presente, Pai. Abra os céus, Pai. Abra os céus.
experimentar a tua presença todos os dias da nossa vida, Pai. Que possamos mergulhar na tua presença, Pai. Nos deixe sentir a tua presença todos os dias. Nos deixe alcançar esse lugar, Pai. Coisa
queridos, agora a gente vai cantar um pedacinho que é a receita para que esse fogo queime, para que esse fogo nunca se apague, para que a gente possa queimar e arder, que a lenha possa se consumir novamente. Nós vamos cantar de todo o coração, vamos cantar todos juntos. Eu não vou parar, eu gastarei minha vida aos teus pés. Aleluia, Pai. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés, Senhor. Eu não vou parar, gastarei. Declare isso nessa noite, querido. Essa é a receita, querido. Eu não vou parar, gastarei minha Vamos chorar todos juntos só para terminar. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés, Senhor. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Aleluia, Senhor. Aleluia, Pai. Obrigado. Aleluia. Não com os teus olhos fechados, igreja. Aleluia. Esse é o convite para nós, amém? Para nós não pararmos. Aleluia. Aleluia. Davi, ele era um adorador. Aleluia. Lá no Salmo 51, ele ora. Ele faz uma oração de arrependimento, uma oração de confissão. Aleluia. Talvez você esteja passando por batalhas, por lutas. Eu quero dizer para você que a maior luta que nós estamos vivendo hoje ela está dentro de nós, amém? Aleluia. Muitos têm parado. Muito têm deixado o verdadeiro caminho. Aleluia. Mas Davi, quando ele se viu no momento de aflição, ele confessou ao Senhor os seus pecados, as suas limitações, as suas fraquezas, as suas incertezas. Ele confessou ao Senhor as suas fragilidades. E ele pediu perdão ao Senhor. Talvez essa noite Deus te trouxe aqui, assim como Ele me trouxe, para nós termos este momento na presença dEle, amém? E Davi, na sua oração, ele diz assim para o Senhor: Senhor, não retires de mim o teu Santo Espírito. Aleluia. Senhor, Espírito Santo em nós, a chama apaga. Senhor, Espírito Santo em nós,
as forças se esvaiam. Aleluia. Aleluia. Os filhos de Corá, eles disseram que valia mais um dia na casa do Senhor, na porta da casa do Senhor, do que 1000 fora dela. Aleluia. Maria, ela escolheu estar aos pés de Jesus. Nós sabemos que hoje a luta do inimigo é para nos tirar do caminho. A luta do inimigo é para nos fazer parar. Aleluia. Mas peça uma coisa ao Senhor nessa noite. Peça a Ele para deixar você ficar, para te ajudar, para me ajudar a ficar no lugar da verdadeira adoração. Clame ao Senhor todos os dias, para que nós possamos ficar no centro da vontade de Deus. Nós queremos clamar a Ti nessa noite, Deus, para que o Senhor nos traga para o lugar da verdadeira adoração, Pai, no santo dos santos, no lugar da intimidade, no lugar da santidade, no lugar da purificação, no lugar do fogo. Ativa, Deus, o Espírito Santo na tua igreja nessa noite, Pai.
próprio Jesus, ele disse: eu não vos deixarei órfão, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito Santo da parte do Pai. E nós precisamos estar assim com o Espírito Santo, irmão, nesses últimos dias. Aleluia, porque a batalha tem sido forte, mas maior é o que estar conosco, amém? Aleluia. Vamos estar passando pelo momento da oferta, amém? Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 37. Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus. Aleluia. A palavra do Senhor diz assim: não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não serei condenados, perdoai e serei perdoados, dai e dá-se-vos a boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. Amém? Nesse texto vai estar falando sobre medida, né? E a palavra do Senhor nos diz que assim como nós perdoamos, seremos perdoados, e assim como nós medimos, nós também seremos medidos. Mas a palavra também diz que se nós dermos, né, a boa medida, nós receberemos também uma boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Amém? Esse texto ele não fala só de darmos o dinheiro, de darmos o nosso dízimo, mas está falando de nós darmos tudo aquilo que o Senhor nos deu. Né? Nós sabemos que Jesus é vida, Ele é amor, Ele é esperança, Ele é paz, Ele é justiça, Ele é salvação, Ele é luz, né? Que nós também possamos dar para aqueles que precisam essa porção de Deus também, amém? E que nós também possamos ser fiel com o Senhor nos dízimos, nas ofertas, porque o dízimo é mandamento e oferta é adoração, amém? Que nós possamos ter um coração de adorador na presença do Senhor, amém? Você venha trazendo o seu dízimo, a tua oferta, com alegria na casa do Senhor nessa noite, amém? Vamos ficar todo mundo de pé, vamos lá? Vamos adorar o Senhor? Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor, que é o que me faz crescer.
louvamos mais uma vez, Deus. Agradecemos Teu santo nome, te rendemos honra, glória, louvores e adoração a Ti, Pai. Tu és digno, Tu és santo, Tu és poderoso, Tu és nosso amigo verdadeiro, Pai. Apresentamos a Ti, Pai, a Tua igreja, Pai. Deus, como oferta a Ti nesse tempo de culto, Pai. Te ofertamos também, Senhor, as ofertas, os dízimos que foram depositados no gasofilácio, Pai. Deus, abençoa o tesoureiro, abençoa a Tua obra, Pai. Jesus, que Tu esteja suprindo todas as necessidades em glória, abençoando, Pai, a dispensa da Tua igreja, Pai. Deus, que nós possamos viver, Pai, nestes dias, Te adorando, Pai, em espírito e em verdade, Pai, nos alegrando, Pai, em ofertar e dizimar na Tua casa, em ofertar um tempo de qualidade, em ofertar um culto ao Senhor, Pai. Essa é a alegria do nosso coração. Assim nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém. A igreja pode se sentar, amém? Aleluia. Está chamando o pregador dessa noite. Aleluia, amém. Quando ele respira um pouquinho, vamos orar por ele, amém? Aleluia, aleluia. Coloque de pé mais uma vez, estende nas mãos. Aleluia, amém. Deus santo, Deus amado, Pai, muito obrigado, Senhor, pelos louvores, Pai, por este momento tão precioso na Tua presença, Pai. Pai, agora nós queremos estar, Pai, com o nosso coração sensível ao Teu Santo Espírito, Pai. Nosso coração como uma terra boa, Pai, para receber a boa semente. A Tua palavra diz, Pai, que a Tua semente ela é boa e ela não volta vazia, Pai. Deus, que nessa noite, Pai, a semente que for semeada, Pai, aleluia, ela possa frutificar em nós, Pai. Toma o Lucas nas Tuas mãos, Senhor, seja com Teu Filho, derrama a porção dobrada do Teu Santo Espírito sobre ele, e tudo aquilo que o Senhor revelou no Espírito do Teu Filho, no coração do Teu Filho, Pai, venha ser ministrado não somente com ele, mas juntamente com Teu Santo Espírito a nós, Pai, e que essa palavra possa frutificar 100 por 1, Pai, em nome de Jesus, amém. Aleluia, graça e paz, igreja, amém? Amém. Vocês estão bem? Amém. Amém. Quero saudar também os nossos irmãos que estão em casa, que estão nos assistindo, aqueles que vão nos assistir futuramente. Que a graça do Senhor também possa alcançar a vida de vocês nessa noite, amém? Amém. Igreja, em reverência à palavra do Senhor, eu quero pedir para você ficar de pé só mais uma vez, para a gente ler mais um trecho da palavra do Senhor. Está lá em Eclesiastes, capítulo 3. Eclesiastes, capítulo 3. Quero ler com vocês esse texto bastante conhecido, dos versículos de 1 a 8. Amém? Nós vamos estar lendo esse texto e depois a gente vai estar pontuando algumas palavras-chave, algumas coisas que saltaram aos meus olhos através dessa palavra. Amém? Eclesiastes, capítulo 3, a gente vai ler dos versículos de 1 a 8. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. O título, na versão que eu escolhi para ler nessa noite, diz que existe um tempo para tudo. E o versículo 1 começa dizendo: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar, tempo de procurar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de ficar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempos de paz. Feche os teus olhos mais uma vez, amém, Pai? Nós louvamos ao Senhor pela leitura da Tua Palavra, pela Tua graça e a Tua misericórdia sobre nós nessa noite, Senhor. Te
Peço mais uma vez, abra o nosso coração para a reflexão dessa palavra nessa noite. Deus, fala ao nosso coração, nos traga mudança a partir dessa palavra nessa noite, Deus. Te peço a tua graça, a tua misericórdia sobre a minha vida. Eu quero ser nessa noite somente um instrumento do Senhor, Deus, porque a tua palavra, ela é vida, Senhor. Ela por si só é mensagem de salvação, é a mensagem de cura, Senhor, é a mensagem de renovo para as nossas vidas. Nos conduza nesses próximos minutos, que o teu Espírito Santo acalme nosso coração e nos dê a sabedoria para aprender contigo nessa noite, Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Pode se assentar. Como eu disse, igreja, um texto bastante conhecido, né? Talvez você já ouviu algumas mensagens a respeito desse texto, né? Eu nessa noite não quero ser tão teológico, tão profundo, mas eu quero falar sobre algo, algumas palavras, né? Alguns versos, alguns versículos que me chamaram a atenção, né? Talvez você já pode ter percebido isso se você fez a leitura desse texto no teu devocional, ou se você já se deparou com esse texto, se o Senhor já abriu os seus olhos para isso, amém? Mas que Ele nos dê graça para ser renovados por essa palavra nessa noite também, amém? Então olha comigo o versículo 1, né? Talvez a sua Bíblia esteja com uma versão diferente da minha, mas o versículo 1 ele começa dizendo que tudo existe um tempo determinado. E essa palavra tempo, para nós nos dias de hoje, tem nos custado muito caro. Não é verdade? Quantas pessoas hoje têm falado que nós precisamos otimizar o nosso tempo, né? Os coaches hoje tratam a respeito do tempo. Olha, como você tem utilizado o seu tempo, né? Tem gente que faz uma planilha, olha, de 8 às 9 da manhã eu vou fazer isso. E tem outros que são regrados com horário. Então essa palavra tempo é algo muito caro para nós nos dias de hoje. E no reino de Deus, no mundo espiritual, essa palavra tempo não é diferente. Da mesma maneira que é importante para a nossa realidade, para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, né? Nós sabemos que Deus é atemporal, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele já estava aqui e Ele vai continuar aqui, né? Mas nós sabemos que nós estamos presos a uma linha do tempo. E no mundo espiritual existe um tempo determinado. E aí o autor do Eclesiastes vai dizer que vai reforçar essa ideia do tempo, dizendo que existe um tempo para todo o propósito. Todos nós temos um propósito. Deus não desperdiça tempo. Deus não entregou o seu próprio Filho para que nós tivéssemos vida, para que a nossa vida, o nosso tempo fosse investido de qualquer maneira. Então, se você não sabia nessa noite, você tem um propósito. Amém. E existe um tempo para todo o propósito debaixo do céu. E quando eu percebo de que existe um tempo para todo o propósito, eu não sei no seu coração, mas isso me dá uma sensação de confiança, me dá uma sensação de esperança, quando eu leio essa palavra. E esse texto vai nos ensinar, né, de que nós devemos confiar e esperar no Senhor, porque existe um tempo para todo o propósito. Mas por outro lado, esse texto também nos ensina que nós precisamos estar prontos para cada estação da nossa vida. Talvez, não sei se você já ouviu essa expressão, né? São as estações. Deus está inaugurando uma nova estação, um novo tempo na sua vida. Deus está estabelecendo um novo tempo, uma nova estação na nossa geração. Então, ao mesmo tempo que esse texto me ensina a confiar e a esperar no Senhor, esse texto também me demonstra de que eu tenho que tomar atitudes em relação ao meu propósito e em relação ao meu tempo. Então, se existe um tempo determinado para o propósito do Senhor, para mim e para a sua vida, isso me ensina a descansar e confiar no Senhor, mas isso também me ensina de que eu tenho que entrar em ação. E aí eu quero que você olhe comigo agora, o versículo 2. O versículo 2, talvez, né, para quem, e é interessante trazer isso,
para a nossa realidade, né? Quem trabalha na lavoura, trabalha no campo, né? Se familiariza com textos a respeito da terra, a respeito de plantas, né? E aí o texto vai dizer assim, olha, existe um tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Amém? Então o texto está nos ensinando de que existe um tempo para que se plante, mas também existe um tempo para que se arranque aquilo que já se plantou. Como eu disse, eu gosto muito desse versículo, né? Desse trecho, porque ele se aproxima das nossas realidades hoje, né? E quando eu leio, eu percebo de que existem algumas coisas na nossa vida, olha isso, existem algumas coisas na nossa vida que foram plantadas no passado e precisam ser arrancadas da nossa vida. Deixa eu repetir para você, existem algumas coisas na nossa vida que foram plantadas, mas que elas precisam ser arrancadas da nossa vida. Alguns cultos atrás, no culto de domingo, eu preguei sobre nós abrirmos espaço para o novo de Deus. Não sei quantos de vocês se lembram. E o texto que eu usei como base para esse sermão é o texto onde Jesus fala a respeito dos odres novos e dos odres velhos, né? De que o vinho novo ele precisa ser derramado num odre novo. E aí, o que Jesus estava querendo dizer com essa mensagem para aqueles discípulos, para aqueles homens e para aquelas mulheres? Jesus estava inaugurando o tempo da graça. Jesus estava trazendo os seus ensinamentos, a perspectiva de Deus, a perspectiva do Pai. Mas aquele povo ainda estava com a mentalidade da lei. Então Jesus estava trazendo o tempo da graça, inaugurando o tempo da graça. Não que a graça não existia, já existia a graça. Mas Jesus estava estabelecendo algo novo para aqueles religiosos, para aquelas pessoas. Mas elas ainda estavam com a mentalidade da religiosidade da sua época. Tanto que em vários versículos, quando Jesus discute com os religiosos, ele fala assim, olha, quando ele discute, por exemplo, com a mulher no poço, ela fala assim, olha, você acha que é maior do que o nosso pai Jacó? Né? Porque ela estava apegada à sua descendência, aquilo que Jacó realizou. Outras passagens, os religiosos vão dizer, olha, você está se achando maior do que Moisés? Né? Moisés nos deu a lei, Moisés realizou tantos sinais e maravilhas no deserto, e Jesus estava dizendo, olha, eu não estou ignorando isso, mas eu quero estabelecer um tempo novo. Era preciso que algo novo fosse plantado, mas quando eu leio os evangelhos e eu leio algumas passagens, eu percebo que algo velho também precisava ser arrancado. Vocês concordam comigo? Porque nós, quando ouvimos palavras de conhecimento, palavras liberadas sobre a nossa vida, nós sempre pensamos, Deus quer fazer algo novo. Mas quando eu leio esse versículo, eu percebo de que existe um tempo de plantar algo novo. Mas ao mesmo tempo que Deus quer plantar algo novo, Ele quer arrancar aquilo que é velho. Walter Hill, que entende mais de lavoura do que eu, tem como plantar uma semente nova numa terra que já está toda, depois de colher, depois que a gente joga, o restinho ali, aí ficou um pouquinho daquilo que é podre, a gente já joga a semente direto ali? Não, né? Normalmente vem o trator e aí ele lavra toda a terra e depois você tem que preparar a terra. Ou seja, você precisa tirar aquilo que é velho para você começar a semear aquilo que é novo. Então Deus está dizendo para nós, olha, existe um tempo de plantar, mas também existe um tempo de arrancar o que se plantou. Lucas, o que é arrancar o que se plantou? E é aí que o texto bíblico, quando diz, examine-se o homem a si mesmo, o que você acredita na sua vida que precisa ser arrancado? Porque todos nós somos influenciados pelo lar que nós nascemos. Nós somos influenciados, existe um estudo que diz que nós somos influenciados pelas 5 ou 7 pessoas que mais têm acesso a nós.
né? Nós somos mais influenciados por pessoas que nos cercam. Todos nós nascemos dentro de uma cultura, cristã ou não. Todos nós nascemos dentro de uma cultura conservadora ou liberal, né? Todos nós somos influenciados pelo nosso lar, pela nossa família, pelos nossos amigos. E o que o texto está dizendo é: perceba aquilo que existe na sua vida, que foi plantado, mas que precisa ser arrancado. E o Evangelho, o tempo da graça de Deus, é sobre isso. É sobre Jesus vir inaugurar algo novo, mas Ele também quer arrancar algo velho. Vocês estão entendendo, amém? Amém. E aí, mais uma vez, o texto está nos dizendo: ei, para o seu propósito existe um tempo de plantar. Aleluia, glória a Deus. Mas também existe um tempo de arrancar o que já foi plantado aí dentro. E aí é doloroso o processo de arrancar o que já foi plantado. É difícil a gente deixar uma mentalidade do que a gente já foi ensinado. Talvez quando alguém tenta mudar a nossa mentalidade a respeito de algo, a gente pensa na nossa mente: olha, você se acha maior do que o nosso pai que nos ensinou isso? Olha, você se acha muito melhor do que você chegou aqui agora, né? É o que os religiosos diziam para Jesus: olha, você chegou agora e você quer que a gente ignore mais de milhares de leis que foram estabelecidas, leis humanas. Então Jesus vem para inaugurar algo novo, mas ao mesmo tempo Ele está dizendo: é necessário que seja arrancado aquilo que foi plantado. Aquilo de ruim que foi plantado precisa ser tirado para que algo novo seja lançado à terra. Amém? Então, olha isso, nós precisamos que coisas velhas sejam arrancadas, que coisas novas sejam plantadas em nós, mas nós também precisamos nos posicionar para que essas coisas novas deem o seu fruto. Amém? E é por isso que eu acho super interessante quando Jesus, o Antigo Testamento, quando Paulo, ele faz comparações do reino espiritual com o plantio. Porque se a gente pensar numa coisa que foi plantada, qual que é a nossa expectativa? Que aquilo gere fruto. Mas para que aquilo gere fruto, aquilo precisa ser semeado, aquilo precisa ser regado, aquilo precisa ser cuidado. Então, em outras palavras, o que esse versículo está dizendo para nós é isso: coisas velhas precisam ser arrancadas, coisas novas precisam ser plantadas, mas nós temos que tomar a atitude de conservar, nos posicionarmos para que essas coisas novas possam dar o seu fruto. Então nós falamos no versículo 1 de que existe um tempo para todo o propósito. Nós não somos pessoas sem propósito. E o que o versículo 2 está dizendo para nós, Lucas, de que existe algo para que o nosso propósito se cumpra, para que o tempo do nosso propósito se estabeleça, nós precisamos arrancar algo. E aí eu digo: examine-se, pois, o homem a si mesmo. O que precisa ser arrancado da sua vida? Para que depois algo novo possa ser plantado. Amém? Amém ou não, gente? Amém? Amém. Versículo 3, olha comigo. Na parte B, o texto vai dizer assim: existe tempo de derrubar e existe tempo de construir. E aí o princípio que existe aqui é semelhante ao que nós acabamos de ler, que é o tempo de plantar e que é o tempo de arrancar o que se plantou. Mas aqui estão duas palavras poderosíssimas, que se você fala tempo de plantar e tempo de arrancar, ok. Mas agora, quando você lê que existe um tempo de derrubar, um tempo de destruir, e existe agora um tempo de construir, e aí a minha mente automaticamente ela para de pensar em terra, em plantio, e eu penso em obra,
Porque existe um tempo para se derrubar, mas também existe um tempo para se construir. E enquanto eu estava escrevendo esse sermão, eu lembrei, no dia que Larissa foi apresentar o TCC dela, não sei se ela vai lembrar disso, uma das amigas dela apresentou primeiro que ela, e o mesmo acho que o mesmo orientador da Larissa foi o orientador dela, E aí eu lembro, eu até anotei aqui, porque é muito interessante isso. Em plena apresentação de TCC dela, depois dela ter dito, defendido a tese dela, a família aplaudiu, todo mundo com aquela expectativa, vai se formar. O professor começou assim, Fulano, como foi bom nessa caminhada desconstruir tantas coisas em você. Você imagina, você acabou de apresentar o seu TCC, você está prestes a se formar. É claro que ele disse isso de uma forma positiva, Mas ele começa assim, olha, como foi bom nessa caminhada, nesse tempo que a gente estava mais próximo, nesses anos de faculdade, como foi bom ver que muitas coisas foram desconstruídas em você. Como foi bom fazer parte dessa desconstrução em você. E aí depois ele disse, para que a gente pudesse construir algo novo, para que a gente pudesse começar a estabelecer algo novo na sua vida. Mas ele começou dizendo, olha, como foi bom desconstruir algumas coisas na sua vida. E aí eu fiquei chocado com aquilo. Porque é forte, Você imagina que alguém vai logo te elogiar e a pessoa diz assim, olha, como foi bom que você deixou de fazer algumas coisas. Como foi bom arrancar algumas coisas de você para você ser uma pessoa melhor. E aí, seguindo essa mesma linha de pensamento, nós, Deus, o Espírito Santo, precisa derrubar algumas barreiras dentro de nós. O Espírito Santo precisa derrubar algumas coisas que nos prendiam. O Espírito Santo precisa desconstruir algumas mentalidades que nós temos ou que nós já tínhamos, para que Ele possa começar a construir algo novo. E por que eu disse que quando eu leio do plantio, eu lembro da roça, eu lembro do trabalho rural, e quando fala que é tempo de destruir, de desconstruir e tempo de construir, eu penso em obra. João não está aqui hoje, mas eu usaria ele como exemplo. E eu acredito que quando você vai fazer uma obra, é muito mais fácil você, se você for fazer algo na casa de alguém, e existe um trabalho mal feito, é muito melhor você desfazer aquilo do que você remendar aquilo. Eu estou errado? Não só em obra, tudo que a gente vai fazer na nossa vida, é muito mais difícil você remendar do que você começar tudo do zero. Porque às vezes a gente querer remendar, a gente querer fazer em cima de algo que já existe, é muito mais difícil. Não é verdade? E aí às vezes é muito mais fácil, você está fazendo ali um trabalho artesanal, e aí é muito mais fácil você parar de fazer aquilo que você está fazendo, do que você tentar perder tempo arrumando aquilo. Porque talvez, se a gente for pensar numa obra, eu arrumei aqui tudo direitinho, mas eu não percebi que por baixo tinha uma infiltração. Porque a pessoa que me pediu para fazer essa obra aqui, pediu só para chapiscar esse muro aqui. Para eu fazer um embolso, Arthur? E aí depois que eu fiz o embolso, começou uma mancha. Ou seja, era muito mais fácil abrir aquela parede, derrubar aquela parede e começar tudo de novo, do que remendar. E aí quando eu leio que Deus quer destruir algumas coisas e Ele quer construir algumas coisas, mais uma vez vem essa mentalidade. Desconstruir e derrubar algumas coisas na nossa vida não é fácil. Mas o Evangelho de Deus se trata a respeito disso. E o pensamento dos religiosos da época era de que não, esses ensinamentos que Jesus está trazendo aí é só uma coisa a mais. Quando na verdade Jesus queria derrubar toda aquela religiosidade e estabelecer um tempo novo para eles. Então é muito mais custoso a gente querer remendar algo do que a gente descartar isso e começar de novo. Amém? Faz sentido isso para vocês? Amém.
Então, uma outra palavra que o Senhor tem para nós nessa noite é de que existe um tempo de derrubar, de desconstruir, mas também existe um tempo de construir. E talvez Deus ainda não construiu algo em nós, e isso eu estou dizendo espiritualmente, ou até mesmo no nosso mundo físico. Deus não nos deu algo ainda. Deus não nos levou mais profundo em relação ao nosso propósito, porque algumas coisas precisam ser destruídas, algumas coisas precisam ser derrubadas. E aí a gente não entende. Deus, por que isso acontece com fulano, né? Esse dia eu recebi uma imagem assim, né? Deus, por que isso só acontece com fulano? Aí a figurinha diz assim, fulano 2 horas da manhã. Aí fulano orando. E o cara 2 horas da manhã. Eu vou jogar um pouquinho de Free Fire. Ou seja, ele quer receber aquilo que o irmão dele recebeu. Ele quer ser abençoado da mesma maneira. Mas ele não quer pagar o preço que aquele irmão está pagando. Talvez aqueles que já estão alcançando o seu propósito já derrubaram muitas coisas dentro de si. E agora chegou o tempo de Deus construir. Amém? Amém. E a gente está querendo que Deus faça arrependo. Deus está dizendo, não, é preciso derrubar, tem que quebrar tudo. Porque se eu começar a colocar graça sobre a sua vida, o pecado vai começar a causar infiltrações. E aí vai começar a manchar a sua vida da mesma maneira que mancha a parede. E aí aquela parede começa a ser destruída novamente. Então, existe um tempo que o Senhor quer estabelecer para nós, de derrubar, de desconstruir. Porque talvez naquele grande dia ele vai dizer, igual esse professor disse para essa aluna, como foi bom desconstruir algumas coisas em você. Otávio, como foi bom desconstruir algumas coisas em você. Marcelo, benção, como foi bom desconstruir algumas coisas em você. Mas como foi bom também construir coisas sobre a vida de vocês. Como foi bom estabelecer um tempo em que vocês tiveram sim que chorar. Porque o tempo de perda é um tempo de dor. Né? Quando a gente fala sobre arrancar algo da sua raiz, arrancar algo da terra, é doloroso. Derrubar algo, imagina, você construiu uma casa, e aí chega o engenheiro e ele fala assim, não, tudo que você fez aí está errado. É doloroso, ele diz assim, olha, tem que vir com a máquina e destruir tudo. E aí você vê tudo aquilo sendo destruído, é doloroso. Mas Deus está dizendo para nós nessa noite, existe um tempo de derrubar e existe um tempo de construir. Amém? Amém. Quarto e último ponto. Versículo 6. A gente podia pontuar também os outros versículos, mas versículo 6 que diz que existe um tempo de procurar e existe tempo de perder. Algumas outras traduções vão dizer que existe um tempo de buscar e um tempo de deixar de buscar, um tempo de perder. Mas se nós trouxermos para o sentido da palavra, a palavra procurar significa ir atrás de algo novo, ou ir em busca de algo. E o significado da palavra perder significa deixar algo. Então, Deus está dizendo, olha, existe um tempo de buscar algo, de ir atrás de algo, mas também existe um tempo de você deixar algumas coisas. E aí eu quero ler alguns versículos, você não precisa abrir na sua Bíblia, mas acompanhe comigo. Isaías capítulo 55, versículo 6, e aí a gente entende a importância de nós buscarmos. Aí nós vamos começar a entender a importância do tempo de buscar. Isaías capítulo 55, versículo 6 diz, busque o Senhor enquanto é possível achá-lo. Deus está dizendo que existe um tempo para que Ele seja buscado. Que tempo é esse? Enquanto Ele pode se achar. Clame a mim enquanto Ele está perto. E qual é o ponto que
Isaías está querendo destacar é que existe um tempo que nós precisamos buscar algo. Nós precisamos ir atrás de algo. Ele está dizendo, olha, busque o Senhor enquanto você pode achá-lo. Esse é um convite do Senhor para aqueles dias. Esse é um convite do Senhor para nós, através do profeta, de que nós devemos buscar. Jeremias capítulo 29, versículo 13 diz, vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem ou quando me buscarem de todo o seu coração. O resultado de encontrar o Senhor é através de uma procura. E Ele está dizendo, vocês me procurarão e consequentemente me acharão quando vocês me procurarem de todo o coração. O Senhor está dizendo para nós, existe um tempo de procura, existe um tempo de busca pela presença dEle. Salmos capítulo 9, versículo 10. Os que conhecem o Teu nome, Senhor, confiam em Ti, pois Tu jamais abandona os que Te buscam. Deixa eu te dizer algo nessa noite. O Senhor jamais abandona aqueles que buscam Ele. E o que é que Deus está dizendo para nós? Existe um tempo de busca. Para que o nosso propósito possa se cumprir, existe tempo de busca. Mas Ele também vai dizer que existe um outro aspecto. Existe um tempo de buscar, existe um tempo de procurar, mas também existe um tempo de perder. E como eu disse, nós não estamos muito familiarizados. Nós não gostamos muito dessa palavra perder. Porque consequentemente, a vida nos ensinou assim, de que perder é sempre algo negativo. De que se você perder, você é um perdedor. Mas os valores no reino de Deus é ao contrário. Mateus capítulo 16, versículos 24 e 25. Então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por minha causa, esse a achará. Então o Evangelho de Deus se trata de busca. O relacionamento com o Senhor também se trata de perdas. Amém? Vocês estão entendendo? Amém. Então o princípio que o Senhor Jesus está nos ensinando é de que nós precisamos sim perder algumas coisas. De que nós precisamos sim deixar algumas coisas. Porque o reino de Deus ele é invertido. Enquanto uns dizem, olha, ele perdeu tudo que tinha. Na verdade, talvez Deus está dando livramento de algo para ele. Olha, ele não conquistou aquilo que ele queria. E Deus está dizendo, não, mas fui eu que tirei isso do caminho dele. E Deus está dizendo, olha, existe um tempo de perda. E nós precisamos aceitar o tempo de perda na nossa vida. Quando tudo parece que começa a dar errado, se pergunte, Deus, isso é da tua vontade? Porque talvez esse tempo de perda seja para que Deus cumpra o propósito dele na sua vida. Se coloca de pé no seu lugar, amém? O perder em Cristo, ele tem grande recompensa. Enquanto nós deixamos algo de lado, enquanto nós deixamos algo para trás, nós ganhamos muito mais. Porque o perder em Cristo é lucro. Amém? Aleluia. Eu quero concluir essa mensagem dizendo que a minha oração é que a gente possa entender os tempos e as estações do Senhor. Amém? Que nós possamos ir atrás desses tempos da nossa vida. Que nós possamos fazer algo em relação a esses tempos na nossa vida.
Se Deus quer desconstruir algumas coisas na sua vida, permita que Ele faça isso. Se Deus quiser começar a estabelecer algo na sua vida, deixe que Ele faça isso. Se Deus quer arrancar algo da sua vida, permita que Ele faça isso. A minha oração a partir de hoje sobre a sua vida, sobre aqueles que nos ouvem em casa, é que nós, a partir de amanhã, eu creio nisso, nós vamos começar a perder algumas coisas. Algumas coisas vão começar a ser derrubadas nas nossas vidas. Algumas pessoas vão começar a ser tiradas das nossas vidas. Algumas coisas às quais nós nos apegamos vão começar a ser tiradas das nossas vidas. Talvez você esteja pensando, Deus vai começar o tempo de plantar, e Deus está dizendo, não. Vai começar o tempo de arrancar. Deus, agora o Senhor pode construir, pode morar aqui. Deus está dizendo, eu vou derrubar tudo agora. Talvez você está dizendo, Deus, chegou a minha vitória, vai ter sabor de mel. E Deus está dizendo, não. Chegou o tempo de você aprender a perder. Chegou o tempo de você começar a perceber que quem está no controle sou eu. Então, se você começar a perder algumas coisas na sua vida, pergunte ao Senhor, Deus, isso é na tua vontade? E se você estiver entrando numa estação de construção, de plantio, pergunte a Deus também, Deus, essa é a estação que o Senhor quer para a minha vida? Se o Senhor quer isso para a minha vida, eu quero mais. Amém? Feche os teus olhos nesse momento. E creia que tudo isso, todos esses versículos falam a respeito do nosso propósito. Para que o nosso propósito se cumpra, existe um tempo de plantar e um tempo de arrancar o que se plantou. Para que o nosso propósito se cumpra, existe um tempo de derrubar e um tempo de construir. Para que o nosso propósito se cumpra, existe um tempo de procurar e um tempo de perder. Amém? O Ministério de Louvor vai estar entoando uma canção. Faça dessa canção a sua oração nessa noite. Amém? Abra o seu coração. Se o Senhor começar a sussurrar algo para você que precisa ser arrancado, se Ele estiver dizendo algo para você que Ele quer começar a estabelecer, comece a orar a respeito disso no teu coração a partir de agora. Bem? Mas não perca essa oportunidade. Não fique pensando no que você vai fazer depois, no que você vai comer amanhã. Comece a colocar os teus olhos no Senhor nesse momento, amém? Aleluia. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada
Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Aleluia, Deus, essa, Senhor, é a nossa oração, Senhor Jesus. Nós sabemos que nada acontece, ó Deus, sem a tua vontade. Nós sabemos que nada acontece sem a tua permissão, Senhor. Mas nós precisamos aprender, Deus, a confiar em ti. Nós precisamos aprender a descansar em ti, Deus. Por isso, essa canção, Deus, falou tanto ao meu coração. Como diz a tua palavra, todas as coisas cooperam para o bem. Mas como o Senhor ministrou o meu coração, nós sempre imaginamos que aquilo que coopera é só um tempo de alegria, é só um tempo de abraçar, é só um tempo de construir, é só um tempo de plantar. Mas nós muitas das vezes não conseguimos enxergar que muitas coisas cooperam quando o Senhor quer desconstruir algo em nós. Muitas das coisas também cooperam quando o Senhor quer arrancar algo de nós. Muitas das coisas cooperam quando o Senhor quer arrancar, quando o Senhor quer destruir algo de nós. Mas nos ensina, Deus, a ter esse coração que espera. Ensina-nos, Senhor, a ter esse coração que descansa no Senhor. Ensina-nos, ó Deus, a olhar pelos olhos do reino, onde o menor é o maior de todos, onde aquele que perde é aquele que realmente ganha, onde aquele que dá a outra face, Senhor, é aquele que agrada aos teus olhos, Senhor. Nos ensina, Pai, a ter os olhos do reino sobre a tua palavra, Senhor. Tua palavra diz que o Pai, Ele exorta o filho que ama, Senhor. Que a partir de hoje, Deus, a partir de amanhã, Pai, se algumas coisas começarem a ser arrancadas de nós, que nós possamos declarar: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Se algumas coisas começarem a ser derrubadas, se algumas pessoas começarem a sair da nossa vida, se algumas propostas começarem a ser recusadas, se algumas portas começarem a ser fechadas, que nós possamos também declarar: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Ensina, Deus, os Teus filhos nessa noite, Pai, a confiar em Ti, a descansarem no Senhor, Deus, porque existe um tempo para todo o propósito debaixo do céu. O Senhor está edificando sempre algo em nós, Senhor. Nos ensina os valores do Teu reino, Senhor, que nós venhamos aprender a perdê-los. Oh, Deus, nos ensina a não murmurar, Senhor, quando algumas portas se fecharem para nós, mas que nós possamos ir para o nosso quarto e perguntar ao nosso amigo: Senhor, é da Tua vontade? E eu creio que o Senhor vai trazer paz ao teu coração, ou o Senhor não vai deixar o teu coração ter paz, ou o Espírito Santo vai começar a dizer para você: deixa aí, deixa fechar, deixa eles dizerem que você não deu certo, quando na verdade aos olhos de Deus você está sendo edificado. Oh Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, que nós possamos sair daqui com uma nova mentalidade, Senhor. Que nós possamos permitir, ó Deus, que o tempo da graça se instale sobre a nossa vida. Tira toda a mentalidade, Senhor, do passado, Deus. Arranca, Deus, toda a mentalidade que não provém do Senhor, Deus. Toda a mentalidade do mundo, Senhor. Toda a mentalidade, ó Deus, que não provém do Teu reino, Senhor. E começa a inaugurar algo novo em nós, Senhor. Nós também estamos prontos para que o Senhor possa edificar algo em nós, Senhor. Oh Deus, em nome do Senhor Jesus, começa a liberar algo também sobre as nossas vidas. Oh Deus, em nome do Senhor Jesus. Fala conosco, Deus, durante essa semana. Que essa palavra mesmo venha incomodar o nosso coração, Deus. É isso que nós te pedimos nessa noite, no poder do nome de Jesus. Vamos declarar mais uma vez esse refrão com fé, amém? De que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam.
Aleluia. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Mais uma vez vamos declarar, Senhor, nós confiamos em Ti. Todas as coisas. As coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Aleluia. Se você pode aplaudir o Senhor, amém? Aleluia. Aleluia, amém. Pode acender as luzes para nós. Nós já vamos caminhando para o final. Amém? Mas que essa palavra fique no teu coração, igreja. Se você tiver um tempo depois, tire um tempo para refletir mais sobre os tempos que o Senhor tem para a nossa vida, amém? E se alguma coisa começar a se tornar diferente na sua vida, vai para os pés do Senhor e pergunta a Ele se é dele. Tudo isso que começar a acontecer na sua vida, amém? Aleluia, glória a Deus. Nós já vamos encerrar esse mesmo espírito, né? Para que a gente não perca aquilo que nós recebemos nessa noite. Que você possa compartilhar essa palavra também com outras pessoas. Talvez você conhece alguém que não está entendendo o que está acontecendo. Talvez você conhece alguém que precisava ser renovado por essa palavra também. Que você possa ser uma extensão dessa palavra nessa noite. No seu trabalho, na sua família. Para que essas pessoas também sejam ministradas por nós. Amém? Feche os teus olhos, vamos agradecer ao Senhor. Domingo temos escola dominical, nosso culto à noite. Amanhã também não vamos ter a sala de oração, né? O Ministério de Oração vai estar numa conferência profética, amém? Para que eles sejam capacitados e renovados para que eles possam fazer parte do avivamento do nosso coração, amém? E aí os nossos trabalhos continuam durante a semana. Feche os teus olhos, então. Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor fez nessa noite. Tudo aquilo que o Senhor falou ao nosso coração, Deus. Obrigado por cada palavra liberada sobre esse altar. Obrigado por cada canção, Deus, liberada sobre esse altar. Obrigado por aqueles que nos assistem em casa. Aqueles que saíram, Deus, dos seus lares para vir até aqui também, Senhor. Te peço a Tua graça, a Tua misericórdia, Deus, sobre aqueles que de alguma forma tentaram vir a esse lugar, Deus. Mas foram incomodados para ficarem em casa, Senhor. Aqueles que estão fracos e desanimados também, Senhor. Que o Senhor possa alcançá-los de maneira surpreendente. Que nós possamos mesmo aprender através da Tua palavra, Deus, que existe um tempo para todas as coisas. De que o Senhor quer que a gente aprenda em cada tempo. E que o Senhor quer que a gente permita que cada tempo seja estabelecido sobre a nossa vida, Deus. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor fez nessa noite, Deus. Que os Teus filhos também nessa noite sejam capacitados, Senhor, a ser uma extensão dessa palavra nessa noite, Deus. Que essa palavra venha ecoar mesmo no nosso coração, Deus. Venha nos tirar o sono, Senhor. Venha trazer paz ao nosso coração, Deus. Isso que nós te pedimos nessa noite. Te peço agora que o Senhor despeça os Teus filhos debaixo da Tua graça, debaixo da Tua misericórdia. Guarde o retorno de cada um deles para os seus lares, Senhor. Livra-os de todo acidente, de todo incidente. Tenha uma sexta-feira abençoada, um restante de noite abençoado, um fim de semana, Deus, repleto da Tua presença. Que nós possamos estar reunidos aqui no domingo novamente, Deus. Estenda as suas mãos, receba a bênção do Senhor sobre a sua vida nessa noite. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. Que
Que o Senhor sobre vocês levante o seu rosto e lhe dê a paz. Vá em paz, queridos. Que o Senhor abençoe a cada um de nós. Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez, amém? Aleluia.